Graça e paz, povo de Deus. Eu sou Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Eu quero agradecer você que tem me assistido, já tem me visto alguns vídeos. Eu quero te agradecer por você ter me acompanhado. Eu não tenho sido um pregador eloquente, um grande comentarista, mas, como disse o Didi daquele programa dos Trapalhões, eu dou minhas cacetadas. Hoje eu sou uma pessoa livre, não estou mais debaixo de um jugo religioso. Eu fui liberto dessa maldição. Deus me tirou de dentro deste calabouço, aonde eu vivia preso ali debaixo de domínios de homem. Hoje eu sou livre para falar e para fazer aquilo que me vem ao coração. Como disse o apóstolo São Paulo, uma coisa faço. No capítulo 4 e versículo 13 e 14 de Filipenses, o apóstolo Paulo disse: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, e avanço para aquela que está diante de mim. Então, o que eu faço hoje? Eu falo daquilo que me vem ao coração. Hoje eu procuro anunciar, pregar o verdadeiro evangelho da graça. E a mensagem que eu tenho neste momento é essa: você é uma ovelha ou você é um filho de Deus? Se você é uma ovelha, você precisa de um pastor. Mas se você é filho de Deus, você precisa de Cristo. Porque Cristo é que governa a vida dos seus filhos. Nós olhamos ali no capítulo 4 de Gálatas, versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo, ali escrevendo, diz que nós não somos mais servo, mas sim filhos, e além de filhos, herdeiros de Deus. Porque servos são aqueles que viviam na servidão. Servo e escravo tem o mesmo sentido. Aqueles que viviam debaixo da escravidão, viviam debaixo da servidão da lei de Moisés. Mas Cristo veio para nos resgatar, tirar o teu povo debaixo desta maldição. Depois da ida do apóstolo São Paulo, veio essa maldita religião escravizando o povo. Mas em pleno século XXI, Deus tem levantado pregadores da graça para nos libertar desta escravidão, desse jugo que é esta chamada igreja evangélica. Mas de evangélico eles não têm nada. Eles são apenas continuação da mesma igreja romana, porque eles pegaram tudo, a hierarquia que veio lá do início, lá do século IV, quando foi feito este movimento chamado Igreja Católica Apostólica Romana, e ela viveu até o ano 1517, quando Martim Lutero saiu de dentro deste movimento e continuou o mesmo movimento, mas com outro título, com outro nome, e isso tem estado até os dias de hoje. E eu dou graças a Deus porque Deus nos libertou dessa escravidão, dessa maldição. Porque a Bíblia diz que todo aquele que está debaixo da lei está debaixo de maldição. E essas religiões, chamada evangélica, vivem debaixo de maldição. Porque eles pregam a velha aliança, eles pregam o que já passou, eles não pregam mais Cristo ressuscitado, eles não pregam mais a maravilhosa graça de Cristo, porque o Evangelho veio para nos libertar. Então o título da mensagem é esta: você é ovelha ou você é um filho?
Porque se você é um filho de Deus, você tem Cristo sobre a sua vida. Mas se você considera uma ovelha, você continua sendo dominado e dirigido por esses determinados pastores, dizendo que eles são homens de Deus, que eles são homens que estão aqui para fazer a vontade de Deus e têm colocado muitas pessoas debaixo do seu domínio, debaixo do seu querer, dominando vida, destruindo os lares, destruindo os casamentos, quantos casamentos, vida destruída por causa dessas malditas religiões que muita gente hoje estão ali dentro achando que estão fazendo a vontade de Deus, que o que eles estão fazendo ali está tudo certo, que o que eles estão fazendo está dentro da vontade de Deus. Eles entram ali pensando que Deus está neste lugar, mas nós vemos ali em Atos capítulo 17, versículo 24, que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Então, por isso eu volto a dizer, você é ovelha ou você é filho? Porque a palavra ovelha é uma simbologia lá da velha aliança, porque Deus considerou o seu povo como ovelha. Isso é uma simbologia. E ovelha precisa de pastor. No capítulo 23 de Jeremias, Deus diz, ai dos pastores que destroem as ovelhas, as minhas ovelhas. Então era uma simbologia. E esta simbologia veio até Jesus. Jesus dizendo ali no capítulo 10, versículo 9, ali do livro de João, ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrarás e sairás e achará pastagem. Porque eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O ladrão não veio senão matar, roubar e destruir, mas eu vim para que todos tenham vida. E Jesus estava falando ainda para o seu povo, que era os judeus, porque Deus não tinha outro povo senão o povo judeu. Não adianta hoje as pessoas querer dizer que Jesus veio para nós. Ele não veio para nós, ele veio para o seu povo. Porque nós podemos olhar ali no capítulo 15 de Mateus, e o versículo 24, ele diz, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós olhamos para Gálatas capítulo 4, versículo 4, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar o que estava debaixo da lei. E quem estava debaixo da lei? Os judeus. Não era o gentil que estava debaixo da lei. Quem estava debaixo da lei era o povo judeu. E nós olhamos ali para o capítulo 10 de Mateus, e o versículo 5. Jesus, quando ordenou aos seus 12 apóstolos que fosse para pregar o evangelho, ele disse a eles, ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não andei pelos caminhos do gentil e nem entrei em aldeia de samaritanos, mas ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nós podemos ver aquela passagem daquela mulher, quando veio gritando atrás de Jesus, pedindo misericórdia, que ela tinha uma filha que estava muito enferma e ela precisava do socorro do Senhor. Mas o Senhor não deu importância, não deu ouvido àquela mulher, a ponto daquela mulher chorando e gritando atrás do Senhor junto com seus discípulos. E os seus discípulos disseram, mestre, despede esta pobre mulher, que vem gritando atrás de nós. E Jesus disse, eu fui enviado somente às ovelhas da casa de Israel. Não é lícito. Naquele momento, aquela mulher chegou e prostrou-se diante de Jesus. Jesus disse, não é lícito tirar o pão da mesa e dar aos cachorrinhos. O que ele quis dizer com isso? Que não era lícito tirar a bênção do judeu e dar para aquela mulher que era gentia.
Mas ela protestando, ela disse, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. E Jesus se alegrou com esta palavra e disse, mulher, grande é a tua fé, vai, porque a tua fé, vai, porque a tua filha já está curada. O que eu quero dizer com isso neste momento? Você que tem pastor, saiba que não existe pastor. Existe aí empresários, porque pastor é apenas um título, porque o dom de pastor foi dado no primeiro século. Porque se nós olhar para o início ali do primeiro século, tudo ali terminou ali na destruição do templo, no ano 70. E de lá para cá, acabou. Dom de pastor, dom de evangelista, essas pessoas que têm aí grandes títulos, é apenas títulos. Mas você olha ali para o capítulo 4, ali de Efésios, e o versículo de número 11, ali a Bíblia fala que existe um só Senhor, um só batismo e uma só fé. Mas nós olhamos ali para o capítulo 4 e o versículo 5, diz que ele levantou uns, ele deu dom uns para apóstolo, outros para profeta e outros para pastor. Ele deu, a palavra deu é passado. Isso enquanto o templo estava de pé, esses homens evangelistas, diáconos, presbíteros, pastores, estavam no ministério, trabalhando nesse ministério, mas quando o tempo acabou, sacerdote, profeta, apóstolo, tudo isso acabou no ano 70. E de lá para cá, existe apenas títulos desses homens. Então, o que eu quero dizer nesse momento? Se você considera uma ovelha, você tem que ter um pastor. Mas se você considera filho, você tem Cristo como o Senhor da sua vida. Cristo é o seu pastor. É Ele quem governa a sua vida. Agora, se você considera ovelha, como muitos chegam e dizem, você é minha ovelha, é eu que estou cuidando de você, eu sou o seu pastor, você é minha ovelha. Isso não existe. Isso é antibíblico. Que isso foi apenas uma simbologia lá do povo de Israel. Não existe nas cartas dos apóstolos. Olha nas 14 cartas do apóstolo Paulo, vê se você encontra, né, ali Paulo consagrando e ungindo pastores, ungindo ali. Não existe isso. Tem até, nós encontramos ainda dentro do livro de Atos, que Atos ainda estava vivendo ainda a época em que o templo estava de pé. E o templo foi destruído, foi derrubado no ano 70. E tudo isso acabou. E de lá para cá, o que tem surgido são lobos devoradores, como disse o apóstolo São Paulo. Depois da minha partida, surgirão muitos lobos que não pouparás o rebanho. E é isso que tem surgido nos dias de hoje, são lobos. Apenas lobos querendo destruir, lobo contra os seus companheiros. Você pode ver que um se dá com o outro. A igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja D, uma não se dá com a outra. Cada uma tem seu estatuto, cada uma tem os seus próprios caminhos, seus próprios meios. Eles não conseguem, quando eles fazem as suas festas, os seus encontros, suas convenções ali, aquele grande movimento, eles convidam só pessoas ligadas ao seu próprio ministério. Eles não convidam pessoas de outro, por quê? Não, esse não faz parte. Eu só convido pessoas que são do mesmo ministério em que estou. Isso que é coisa? É de Deus? Não. Isso são coisas do próprio homem. Então, por isso que eu quero dizer para você nesse momento. Se você se considera ovelha, você está errado. Porque ovelha é coisa do passado, é uma simbologia. Você é filho, você tem que se considerar filho de Deus. E além de filhos, herdeiro. Gálatas, capítulo 4. Nós encontramos, pode pegar ali pelo versículo 7, o versículo 8,
você vai ver que a Bíblia está ali nos mostrando que nós não somos mais servo, nós não temos que servir mais a lei, mas nós somos filhos e herdeiro do Cristo, o Filho do Deus vivo, que é o pastor da nossa vida. Você não tem que se preocupar com este homem que está te arrancando tudo que você tem. Este homem que está te forçando, você está todos os dias, você pode ou não pode. Este homem que está ali sempre falando, aquilo que muitas vezes você não queria ouvir, ele está ali muitas vezes te magoando, você entra muitas vezes e sai de lá magoado, aborrecido, triste, por aquele que se diz seu pastor, que na verdade não são pastores, são empresários. Você sai dali aborrecido. Eu te faço um convite, sai deste lugar e vem para a graça. Tantos pregadores da graça, você não precisa nem sair da sua casa. Onde você está servindo o seu Deus, assistindo, participando com a sua família, através da internet, né? No seu celular. Você está vendo, eu não vou citar o nome, mas são dezenas e dezenas de pregadores da graça. Fuja o mais rápido possível deste lugar que te chama você de ovelha e se diz pastor, porque você é filho e você tem Cristo como o Senhor da sua vida. Se você gostou desta mensagem, divulga isso para os seus amigos. Passe isso. Talvez você tenha algum amigo que está triste, está aborrecido dentro desses lugares chamados igreja, que na verdade não é igreja, porque igreja são vidas. Você convida eles para assistir o canal da Verdadeira Graça. Você convida ele para assistir outros canais. Existem tantos outros canais. Se você não gostar de ouvir este canal da Verdadeira Graça, existem muitos outros canais que você possa gostar e você possa ser liberto. Porque Jesus veio para libertar. E hoje nós somos libertos pelo nome glorioso do Filho de Deus. Hoje não é mais Jesus de Nazaré, mas é o Cristo ressuscitado. Porque Jesus de Nazaré foi para os judeus, mas Cristo ressuscitado é para nós, gentil, nos dias de hoje. Que Deus assim continua derramando da tua graça sobre a sua vida e que possa te abrir um entendimento e você possa curtir mais e mais a mensagem do Evangelho de Cristo. Graça e paz para todos.